Hoje eu quero falar para os meus amigos que me dão a honra de me ouvir e escutar sobre essa verdadeira guerra que estão travando política, essa verdadeira guerra política que estão travando no Brasil hoje com relação à pandemia mundial do Covid-19, do coronavírus. Muito embora os dados oficiais de cada país, pouquíssimas pessoas têm acesso. Porém, como dizia minha avó, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, seguir as recomendações, isso já nem se discute. Temos que seguir. O isolamento, num primeiro momento, é importante para quebrar a cadeia de transmissão. Também é uma coisa que não se deve discutir. O que eu quero falar hoje é sobre a felicidade e sobre a alegria. Vocês podem até achar estranho, mas é sobre o que eu quero falar. O princípio do estresse é que quando você se vê numa situação de fuga ou ataque, a psicologia positiva e a própria psicologia sabe disso. O estresse, ele é uma defesa, até, que pode-se dizer, que nós humanos temos para situações de fuga ou de enfrentamento. Se você faz a fuga e consegue fugir e consegue escapar do perigo, esse estresse faz uma curva e tudo certo. Todos os hormônios, todas as coisas que ele libera no organismo acabam sendo benéficos para a gente. Benéficos. Até você vai notar por que você fica branco quando leva um susto. Você fica branco quando você leva um susto porque o teu sangue automaticamente vai para músculos, pernas, vai para os órgãos que você tem de defesa no teu corpo. Porém, se o estresse, e se você enfrentar a situação que você está de perigo, que você está enfrentando, e ganhar, ótimo. Também vai ser benéfico, desde que ela não dure muito tempo. Na questão do coronavírus, todos sabemos que ele é um vírus que sofreu uma mutação. Existem várias teorias, até teorias da conspiração aí, circulando pela internet, que lamentavelmente mais uma vez está sendo usada para criar um clima de terrorismo, de terror e de pavor, propositadamente por pessoas mal intencionadas e por questões políticas. O governador de São Paulo está em guerra com o presidente da República. O governador do Rio está em guerra com o presidente da República. Alguns outros prefeitos de capitais também estão em guerra com o presidente da República. Porque as eleições municipais se aproximam, porque serão nomeados novos ministros no STF, por uma série de razões. E porque esse governo, até hoje, não foi acusado de ser corrupto. Isso quer dizer que ele não abre o cofre da maneira como era feito foi feito nos últimos 34, 35 anos. Acontece que o nosso presidente é reativo e ele tem uma dificuldade em ficar quieto e de exercer a política como nos moldes de um Tancredo Neves, de um Ulisses Guimarães, de um Teotônio Vilela, de um Petrônio Portela e de um Nereu Ramos, de um Jorge Bornhaus, que é a arte de engolir sapo e saber articular e usar mais os bastidores. Mas aqui nós precisamos entender que as pessoas que estão fechadas dentro de casa, principalmente aquelas que não estão com
dinheiro suficiente para manter a sua parada. Falo dos profissionais liberais, falo do pessoal que está na economia informal, falo dos comerciantes que não estão conseguindo ganhar dinheiro, não vão conseguir pagar seus funcionários. Aqueles que tiverem as reservas estão queimando as reservas. E os que não têm? Então nós temos que, ao invés de ficar espalhando o terror, de ficar dizendo que vai matar velhinhos, que vai matar pessoas com outras doenças, com comorbidades das mais variadas, não ajuda ninguém a nada. O alerta já foi feito, todo mundo está cansado de saber as consequências para os grupos de risco se forem atingidos pelo coronavírus. Lamentavelmente, sempre são os mais fracos. Acontece que os números da China, por ser um país não democrático, não são confiáveis. Sabe-se lá quantos morreram de verdade. Por quê? Porque é um país que tem muita fome. Muita gente passa fome na China. Existe um grupo lá, calcula-se de 300 a 400 milhões de chineses que estão vivendo essa vitória da economia chinesa. Mas tem 1 bilhão, ou 800 milhões, ou 600 milhões, que são pobres, que passam fome, que moram em barcos, em canoas, que comem morcego, que foi da onde veio o coronavírus, e que comem barata, que comem o que podem comer. Então, os números da China não são confiáveis. Os da Itália é uma questão a ser estudado, porque realmente o número está muito alto lá, e isso, para um país que é considerado do primeiro mundo, não tem uma explicação que não seja que está havendo um agravamento da crise por outros motivos, talvez até de logística, ou de incompetência, ou alguma coisa junto com o coronavírus. Mas o que nós precisamos usar na internet, nós cidadãos, nós pessoas comuns aqui, que não temos mandato público, não temos responsabilidade pública com a administração, seja estadual, federal, municipal, temos que usar a internet para dar incentivo às pessoas, para dizer às pessoas que o coronavírus não vai matar todo mundo, para dizer às pessoas que, na verdade, ninguém sabe as reais consequências do coronavírus, porque afirmar que ele vai matar 500 mil pessoas ou afirmar que ele não vai matar nenhuma é uma mentira. É uma falta de responsabilidade. Mas o remédio para tratamento já está sendo produzido. Eu ouvi isso do diretor de pesquisas da USP no programa do Roberto Cabrini da última segunda-feira, dia 23. Ele foi bem claro. O problema é que nós não produzimos daquele remédio para malária, nós não produzimos no Brasil o princípio ativo. Mas remédio já tem. Remédio já tem e vai ter. O que não tem ainda é uma vacina, é uma prevenção. Em torno de 80% a 85% de quem pegar o coronavírus vai ter um mero resfriado. Dos outros 15% que sofrem, que pegarem, 10% vai ter uma gripe mais forte. E sobram de 3% a 5% da população que vão padecer por outras comorbidades. Problemas de pulmão, problemas de câncer, problemas de diabetes descontrolada, pressão alta, enfim, uma série de coisas que tem. Mas a grande maioria vai sobreviver como sobrevivemos a todas as outras crises. Nós precisamos entender que o mundo hoje, por exemplo, a Inglaterra tem o Ministério da Alegria.
Porque as pessoas estão sendo bombardeadas de tal maneira pela internet que ninguém posta coisa boa. Ninguém coloca coisa boa. Eu tenho um médico amigo meu que diz uma coisa que é muito verdade. Se você tem uma doença, não vá consultar a internet, porque lá só está os casos graves. Você não vai encontrar lá uma coisa que te alivie, uma notícia, uma informação. E já está provado por pesquisas científicas, que uma pessoa com ânimo exaltado, com o ânimo elevado, uma pessoa alegre, uma pessoa positivamente disposta, tem um tratamento, uma resposta ao tratamento muito mais eficaz do que uma pessoa que esteja derrocada, abatida e desanimada. Eu quero dizer aos pacientes de risco, eu sou um deles, que nós temos muita chance, muita oportunidade e vamos sair dessa. O mundo foi feito assim. E esses vírus existem porque os homens não se controlam. Se não comessem morcego na China, ele não teria saído. Isso já está comprovado. Quero dizer aos meus colegas, meus companheiros, meus amigos que estão no grupo de risco, que esse risco não vai nos atingir. Porque nós vamos tomar os cuidados e, acima de tudo, nós vamos manter a nossa mente produzindo os hormônios da alegria e da felicidade e da fé. Não só da fé religiosa, mas da fé no nosso organismo, no nosso corpo e na nossa capacidade de produzir positividade. Chega desse negócio de toda hora na televisão, morreu mais um, morreu mais dois, morreu mais três. Será que não estão vendo que isso é uma coisa política? Que informação mais que nós precisamos? Qual é a informação que nós precisamos mais que precisa passar a televisão o dia inteiro falando do mesmo assunto? Nós já sabemos onde que são os hospitais, onde é que são os postos de saúde, onde é que tem o atendimento, quais são os sintomas, quando devemos procurar o médico e quando não devemos. Portanto, minha gente, alegria, estamos vivos, estamos saudáveis. Uma gripe, vamos superar. Lamentavelmente, como todos os anos, o H1N1 leva um monte de pessoas com outros sintomas e comorbidades. Esse também vai levar. Eu não sei quem, pode ser eu, pode ser qualquer um, e não quero saber também. Eu quero dizer que eu acredito que eu vou passar por essa. Que eu acredito que todos vão passar por essa. Ao invés de ficar na internet botando fake news, ou ficar à televisão o dia inteiro falando a mesma coisa, como se fosse um disco riscado, um antigo disco de vinil riscado, comecem campanhas de alimentação, de produtos de higiene, e comecem a distribuir nas casas da população pobre, que é muito grande no Brasil. Esses precisam estar bem nutridos, precisam estar bem higienizados, como todos nós, para enfrentar essa epidemia aqui no Brasil. Não interessa o que é que o Trump está fazendo, o que é que o primeiro-ministro da Itália está fazendo, o que é que o presidente da França está fazendo, nem o primeiro-ministro chinês, japonês, seja lá quem for. Interessa o que nós temos que fazer aqui, no nosso país, no nosso Brasil. E aqui eu acredito e tenho certeza e vou além. Eu afirmo que vamos passar por esta situação com muita tranquilidade e com muito poucas perdas. Porque eu creio em Deus, porque eu creio em mim e creio na bondade que resta ainda nos humanos. Então, quem estiver me ouvindo, me dê essa honra, procure ver se o teu vizinho da esquerda ou da direita não está precisando de você, se ele tem dinheiro para comer, se ele tem dinheiro para pagar um talão de luz, para pagar um talão de água,
porque isso angustia e agonia uma pessoa. Eu sou pai, sou avô, e eu sei quanto é duro você ver o teu dinheiro baixando e você não ter condições de ganhar. E ninguém faz nada. As contas estão vencendo, as pessoas, inclusive as empresas de cobrança estão cobrando. Estão atrapalhando as pessoas, ligando para as pessoas. Aqui mesmo em Lages a Flex está funcionando. Então vamos parar com isso, gente. Vamos botar positivismo, fé e viver com alegria. Eu vou falar muito sobre isso porque eu tenho base, porque eu estudei. Eu não estou querendo aparecer aqui, mas eu concluí agora um curso na PUC do Rio Grande do Sul sobre filosofia e autoconhecimento. E estudei muito com professores muito gabaritados sobre estresse, sobre pânico, sobre depressão, sobre tristeza, e estudei muito sobre alegria. Alguns anos atrás, para encerrar, o senador Cristóvão Buarque queria incluir na Constituição uma lei que obrigava todos a serem felizes. Caíram na gargalhada. Mas ele, como é um homem de ciência, respeitado no mundo inteiro, sabia do que ele estava falando. Ele estava falando da felicidade que nós precisamos trazer de volta para dentro do nosso coração e da nossa mente. Para acreditar mais, para ter mais fé, para saber que sempre passará. Esse vírus vai morrer, esse vírus vai atingir algumas pessoas, mas nós não sabemos quantas nem quem. Vamos seguir as recomendações médicas, porque eles, com certeza, sabem o que estão fazendo. Mas sem pânico e sem medo, porque o vírus não vai saltar da rua para dentro da tua casa. É preciso que você tenha contato com alguém que já teve contato com o vírus. Como é numa gripe. Por que no inverno tem muito gripe? Porque todo mundo fecha as janelas por causa do frio aqui de Lages. Ao fechar as janelas, eles acabam mantendo dentro de uma sala de aula 30, 40 pessoas, crianças ou adolescentes, e eles tossindo, espirrando, e vai circulando o vírus da gripe e aumenta o número de infectados. Agora, se você não tiver contato com o infectado, a possibilidade de você ter uma gripe é desprezível. Temos a vacina do H1N1, vamos fazer a tetravalente, a pentavalente, sei lá qual é o grau. Me desculpe eu prolongar, mas eu só vou falar de coisas boas. Como, por exemplo, a Serra Catarinense está sendo a região menos atingida no estado. Graças a Deus e ao meu padrinho João Maria, o monge que por aqui passou, podem rir, podem duvidar, e abençoou essa terra aqui. Nós estamos passando já pela segunda semana. Aliás, na verdade não é a segunda semana, porque isso aí começou em dezembro. Em dezembro já tinha gente voltando da China, da Itália, da França, de todos os países que foram atingidos, menos da Rússia, né? Ou eles não estão divulgando lá na Rússia, ou eles não foram atingidos. Deixem a política de lado, criem vergonha na cara, sua tropa de vagabundo que fica querendo, tropa de vagabundo que fica querendo tirar proveito político de uma situação destas. O que o governo fez, o governo federal até agora, que não fosse o correto? Apontem primeiro. Os destemperos do presidente são dele. Os destemperos do Trump são do Trump.
mas as ações deles é que importam para nós. Então essa turma de covardes que usam a imprensa, que usam a internet para espalhar o pânico e o medo, mereciam ir para Cuba e ser fuzilado, porque lá eles resolviam esse negócio de outro jeito. Lá é o lugar deles. Aqui no Brasil, não. Aqui é a pátria do Evangelho, é a pátria da religião, do sincretismo religioso, é a pátria da miscigenação racial e é a pátria do respeito de um ser humano para o outro. E quem perdeu a eleição, que espere vir a outra. Porque os filhos do Bolsonaro são maior de idade, um é senador, outro é deputado, outro é vereador. São detentores de mandatos e que respondam por si. O presidente Bolsonaro, nessa hora, precisa que todos apoiem ele, não politicamente, mas administrativamente, apoiem ele positivamente. Quando os Estados Unidos sofreram o ataque de 11 de setembro, todos os presidentes vivos, os ex-presidentes americanos vivos, foram em volta do presidente Bush e pediram à nação que se unisse em volta dele para passar por aquele momento. Aqui não, está o Lula, ladrão condenado, dando entrevistas de como tem que ser feito. Nós sabemos muito bem como é que ele faz. Exatamente, teve 13 anos no poder e é o pai dos empreiteiros. Não aguento mais sem falar isso. Parem de explorar politicamente isso. Respeitem a nossa vida, respeitem nossos filhos, respeitem nossos netos, porque vocês não vão aguentar a nossa reação. Pode ter certeza. Não serão os idiotas que vão para a rua, não. Serão pessoas muito bem preparadas e prontas para agir estrategicamente e acabar com essa raça, se for preciso. Acabar politicamente, porque matar um infeliz desse é só criar um problema para a gente mesmo.